Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Fez só dar aquela olhadinha para ver se não estava mutado, segundo a orientação do meu amigo Kaique. Senão eu fico falando aqui e ninguém me escuta. Irmãos, bom estar aqui com vocês, prazer, é muito bom. Muito provavelmente nós não vamos nos cansar de repetir isso. É muito bom olhar e ver vocês aqui. Eu sei que tem vocês que estão lá, mas também é muito bom ver vocês aqui, sentir esse calor, sentir essa vibração. A Ellen falou no começo do culto, né? Povo agitado, faz tempo que a gente escuta isso, né, Leandro? Aquele burburinho, aquela muvuca, e criança, e aquela coisa toda. É muito bom ouvir isso. Esse é o mês de missões. O nosso tema está ali, Jesus Cristo é a única esperança. E ali nós temos o nosso texto. Hoje eu quero falar sobre um tema que está muito próximo desse, está linkado com esse tema, que quando eu olho para esse tema e penso, Jesus Cristo é a única esperança, eu também penso que para que Jesus Cristo seja a minha única esperança, ou a minha real e verdadeira esperança, eu preciso que Ele também seja o centro de tudo. E é isso que eu gostaria de abordar com os irmãos essa noite, numa reflexão bastante breve, porque, irmãos, nós voltamos, nós temos ministério infantil, nós temos outras atividades, então a gente precisa caminhar aqui numa certa harmonia para que os horários sejam favoráveis a todos. Ainda mais que hoje a minha digníssima esposa está lá e ela passou a tarde toda me orientando a respeito do horário. Mas quando Jesus é o centro de tudo, então nós vimos aqui nesse versículo, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Isso aqui já diz muita coisa, pastor Leandro, na sua pregação, gostei muito, falou muito sobre isso, pastor Júnior, e então nós já temos aí bastante material, ou bastante palavras a respeito disso, e eu quero só contribuir um pouquinho mais, e o texto, e o versículo, na verdade, que eu gostaria de introduzir essa noite, está lá em João capítulo 14, verso 6, João 14, verso 6. Bom, Jesus, minha única esperança. Então, quando Jesus é o centro de tudo. João 14, 6 é um texto bastante conhecido e diz assim, todos aí comigo? Então, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações, e que Teu Espírito Santo agora, Pai, venha trabalhar, venha solidificar essa palavra no nosso interior, e essa palavra, Pai, gere um fruto, e um fruto que permaneça. Deus, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gosto muito desse versículo, esse versículo, ele em si, ele traz muita informação, e dentro dessas informações, há uma coisa muito interessante aqui nesse verso, que nessas palavras de Jesus, lá no passado, quando ele proferiu, elas já levantaram um momento bastante diferenciado ali. Então Jesus, ele começa esse texto, esse verso dizendo, eu sou. E esse eu sou, ele é muito importante, nós entendermos o que ele está trazendo aqui. Quando Jesus, ele está dizendo, eu sou, Jesus está invocando ali, está trazendo a memória ali, Êxodo capítulo 3, o verso 14, porque ali, quando Moisés está conversando ali para ir libertar o povo no Egito, naquela discussão, Moisés vira para Deus e diz assim, mas beleza, mas quando eu for falar lá com o Egito, com o faraó, com o chefe lá, com o dono do negócio lá, eu vou falar que quem está me enviando? E Deus responde, diga que o eu sou te enviou. E aqui nós temos o Jesus, nessa discussão, ele traz essa palavra, e ele está dizendo assim, eu sou o caminho, percebe? Jesus é a única esperança, mas ele também é o único caminho, a única verdade, e a única e verdadeira vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas por que é interessante pensar nesse eu sou? Irmãos, se eu e você estamos todos esses cultos que passaram,
falando sobre Jesus Cristo, a nossa única esperança. Nós estamos fazendo isso, nós estamos baseando isso. Essa esperança não é em mim, não é no pastor Júnior, não é na Igreja Batista, não é no sistema religioso, não é num compêndio teológico, mas essa esperança, essa única esperança, ela é totalmente baseada, alicerçada, aprofundada no grande eu sou. Você entende isso? Quando eu digo assim, Jesus Cristo é a minha única esperança, não é um sentido assim de desespero, tipo, não tem mais jeito na minha vida, está tudo perdido. Não, só Jesus é a minha única esperança, como se tivesse, sei lá, várias outras situações e você está usando essa como sentido final. Não, Jesus, Ele é a nossa única esperança, porque Ele também é o grande eu sou. Você entende em quem você tem depositado a sua confiança? Você e eu, nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa esperança naquele que é. Lá em Apocalipse 22, 13, está falando que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o princípio e o fim. Lá em Apocalipse também 19, 16, eu gosto muito desse verso, que diz assim, que Ele tem um manto, e nesse manto está escrito ali na sua coxa, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então eu quero começar falando com vocês essa noite, sobre a nossa esperança. A nossa única esperança não está fundamentada em absolutamente nada deste mundo. A nossa esperança, ela está pautada no eu sou. O eu sou o único caminho, o eu sou a única verdade e o eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Max Lucado, um famoso escritor, ele vai dizer o seguinte: a recompensa do cristianismo é o próprio Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus encontra a verdadeira vida. Quando a gente fala isso, quem tem Jesus tem tudo, algumas pessoas estão falando assim, mas você não sabe da minha situação, você não sabe da minha vida, você sabe uma série, uma infinidade de coisas que eu não tenho. Mas talvez o que falta para eu e você compreendermos, quando nós afirmamos que quem tem Jesus tem tudo, em Jesus você tem tudo aquilo que é eterno. Você tem tudo aquilo que não vai passar, vida eterna, relacionamento com Ele. Você tem a segurança, você tem a confiança de que um dia nós estaremos eternamente na presença do Pai. Todas as outras coisas dessa vida, elas passam, são efêmeras e são passageiras, mas nele nós temos tudo aquilo que de fato permanece. Irmão, a nossa vida pode ser sofrida, a nossa vida é sofrida, a nossa vida muitas vezes é desafiadora, só você sabe da sua história em Deus. Quantas dores, quantas tristezas, quantos momentos de angústia você passou ou está passando, mas eu quero que você já tenha isso na sua mente. Jesus é a sua única esperança, porque Jesus é o centro de tudo em sua vida. Ainda que te falte uma série de coisas nessa vida passageira, nessa vida totalmente rápida, mas uma coisa nunca vai te faltar: a certeza, a convicção de que um dia eu e você que cremos, eu e você que somos filhos de Deus, vamos estar com Ele, e absolutamente nada dessa história transitória vai ser comparado com aquilo que nós vamos ter nele. Amém? Mas Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Você não pode ter Jesus pela metade, isso é impossível. E nem Ele deseja você pela metade. Irmão, não dá para ter uma parte de Jesus. Quando Jesus é o centro de tudo, ou seja, Jesus tem que ser o centro de tudo, não dá para ter coisas de Jesus. Nós somos muito espertos, muitas vezes nós queremos coisas de Jesus, ou que Jesus pode nos dar, ou que Jesus pode resolver. Parece que igreja virou o mercado da fé, igreja virou a quitanda da fé, que quando você vai lá, eu vou na quitanda quase toda semana, então eu escolho as coisas que eu quero. Eu quero isso, eu pego isso. Esses dias eu comprei rabanete, não queria, mas comprei rabanete.
compreende o quê? Mas eu escolho, e parece que às vezes nós tratamos a igreja, e quando eu digo igreja, não é só esse templo, mas a igreja que eu digo é esse corpo, esse ajuntamento, essa profissão de fé, esse estar junto. Parece que aqui é só para termos de Jesus algumas coisas que nos interessam. Aí vem a pregação coach, aí vem o evangelho água com açúcar, aí vem uma vida cristã pautada em resoluções sentimentais. Não estou dizendo que resolver questões sentimentais não seja importante, mas muitas vezes nós precisamos ter um cuidado para que Jesus, ele seja somente o resolvedor de algumas questões da minha vida, mas eu não quero que ele seja o centro da minha vida, eu não quero que ele controle, que ele cuide de tudo na minha vida, mas eu quero que ele resolva algumas questões da minha vida. Eu estou com dor, eu oro para ele tirar minha dor. Eu estou com problema relacional, eu oro para ele tirar meu problema. Eu estou sem emprego, ele me dá emprego. E aí, beleza. Mas é só isso. Mas a gente não tem Jesus. É aquele que vai direcionar a minha e a sua vida. E aí nós queremos que Jesus seja a nossa única esperança, quando ele não é, de fato, o centro de tudo em nossa vida. Deus ama a mim e a você. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Mas nós não somos o centro de tudo. Todas as coisas convergem nele, para ele. Lá em Romanos capítulo 11, lá no verso 36, ele já vai dizer, para ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Todas as coisas têm que convergir para Cristo. Inclusive, eu e você, a minha e a sua vida. Você não pode ter Jesus pela metade. C.S. Lewis já disse, Cristo, nas palavras de Lewis, Cristo disse, entregue-me tudo, não quero um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu trabalho. Eu quero você, não vim para atormentar o seu ego, o seu eu natural, mas para matá-lo. Meias medidas são inúteis. Esses dias eu ouvi um podcast do Jesus Cop, ele estava tratando sobre isso. Muitas vezes nós queremos meias medidas. Temos um pecado e a gente quer resolver aquela situação daquele pecado, temos um problema, queremos resolver somente aquele problema, mas nós não tratamos a raiz. Irmãos, o que você quer dizer com raiz? A raiz é quando a nossa vida não tem Jesus como centro, porque quando a nossa vida, de fato, ela tem Jesus como centro, esse centro é o que vai nortear todas as áreas da minha vida. Por isso que muitas vezes nós temos pecados recorrentes, nós temos erros recorrentes, porque nós tratamos daquilo somente naquele momento, naquela situação, mas não tratamos o todo. Mas você quer dizer isso com todo? Vida de oração, vida de piedade, vida de submissão, vida aos pés da cruz, é ter Jesus como centro da vida mesmo, para que todas as nossas escolhas, decisões, todas as nossas vontades, boas e ruins, sejam submetidas a Ele. E aí, quando Ele é o centro da nossa vida, nossos problemas começam a ser tratados de forma muito mais profundas, muito mais transformadoras, porque nós começamos a nos enquadrar naquela palavra de que somos transformados de glória em glória até a imagem daquele que nos chamou. Meias medidas são inúteis, não quero podar um ramo aqui, outro ali, quero derrubar a árvore toda, entregue todo o seu eu natural, todos os seus desejos que você considera inocentes, bem como aqueles que você considera maus, todo o aparato, e eu lhe darei em troca um novo eu. Na verdade, eu lhe darei a mim mesmo, minha vontade se tornará a sua vontade. Jesus tem que ser o centro de tudo em nossas vidas. Irmãos, olha só que como isso é extremamente importante nós pensarmos e considerarmos. Eu escrevi aqui sobre oração, para não esquecer. As nossas orações, as minhas orações, às vezes elas são tanto que engraçadas, se é que eu posso dizer assim. Muitas vezes nós temos um ar de espiritualidade, ou de uma pseudo-espiritualidade, e algumas respostas que nós damos para alguns questionamentos da vida. Vou dar alguns exemplos. Partindo da ideia de que Jesus é o centro de tudo, existem perguntas que algumas respostas já deveriam ser extremamente claras, objetivas e tranquilas. Eu digo assim, irmãos, vamos nos envolver com a obra de Deus? Num ato de uma pseudo-espiritualidade, eu digo, vou orar por isso.
Irmãos, estamos precisando de pessoas para fazer isso, para fazer aquilo, não sei a área de trabalho. Aí alguém chega para você e fala, irmão, que o irmão acha de estar ajudando nisso ou naquilo, enfim. Aí eu digo, eu vou orar sobre isso para ver se isso é da vontade de Deus. Ei, eu vou orar para perguntar a Deus se é da vontade de Deus, de que eu como filho de Deus, da minha pessoa como servo de Deus, cidadão do reino, preciso de uma confirmação de Deus para que eu faça coisas para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus. Será que alguma coisa não está errada? Eu não estou dizendo de timer, de tempo, não, eu vou orar, mas não para saber se é da vontade de Deus. Eu vou orar para ver se está no momento, se eu tenho condições agora e tal. Mas o que eu quero levar você a refletir é que a gente não pode usar uma fachada de espiritualidade para nos afastarmos, nos escondermos de fazer aquilo que já deveria ser algo muito comum da nossa vida. Fazer as coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus, buscar a Deus, viver o reino de Deus, manifestar a palavra de Deus. Certas coisas eu não precisaria mais orar, porque se Jesus é o centro de tudo em minha vida, o meu tudo em mim deve convergir para Cristo, deve convergir para manifestar Jesus Cristo, o reino de Deus e a vontade de Deus. Entende isso? Bom, não estou dizendo que não é para você orar quando você tiver uma dúvida. Eu estou dizendo, para eu poder sair desse ponto, que o grau de intimidade, a profundidade do meu relacionamento, do seu relacionamento com Deus, ele deve chegar a um ponto que para algumas coisas é tudo muito claro. É muito fácil, porque nossa mente tem a mente de Cristo, o nosso coração é um coração de Deus, a nossa vida, o nosso corpo, nosso tudo, meu dinheiro, minha casa, meu carro, meus sentimentos, tudo isso é dele. Então, algumas perguntas já deveriam ser muito fáceis de serem respondidas, principalmente aquelas que têm a ver com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Quando Jesus é o centro de tudo, as nossas respostas para Deus vão ser muito mais tranquilas, rápidas e fáceis, porque nós já vivemos na dimensão do Espírito. Que lugar você tem dado a Jesus em sua vida? Já disse um pensador, ou Jesus é tudo, ou Jesus não é nada em sua vida. Irmãos, não dá para fugir disso. Não tenho como dar uma palavra mais amena, mais tranquila sobre isso. Ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. Não dá para dividir, dar um pedaço para Jesus e outro. Quem estava no treinamento, teve uma esquete muito curiosa lá, a respeito disso, que alguém chama Jesus para ser o Senhor da vida, mas aí a pessoa chama Jesus, e quando Jesus começa a ser o Senhor da vida, a pessoa começa a subir também na cadeira, que é o coração ali, e começa a empurrar Jesus, e fala, não, Jesus, calma aí, o Senhor é o centro, mas vamos devagar, mas espera aí, não é bem assim. Ou Jesus é o centro, ou Jesus é o centro de tudo, ou ele não é o centro de nada. Não dá para dividir. E aí, pensando nessa rápida introdução aqui, eu gostaria de destacar alguns pontos sobre quando Jesus é o centro de tudo em sua vida. Primeiro, você recebe perdão dos pecados. Lá em Mateus 1:21 diz assim, e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Lá também em Marcos 2, do 9 ao 10, e hoje eu estava assistindo aquela série The Chosen, estava brincando com o Clairton. Irmãos, eu gosto de falar que é a idade, tá? Falei para o Clairton que eu gostei de assistir, mas também não gostei. Eu acho que eu chorei a cada 15 minutos da série, eu estava chorando por algum episódio bíblico que eu via à mente o texto. E esse texto aqui, nesse episódio, foi um deles, que quando Jesus está ali com o paralítico, o que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e anda. Mas para que vocês saibam
para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Verdade sobre a confissão de pecados. Quando você confessa os seus pecados para Deus, quando eu confesso os meus pecados para Deus, sou perdoado. Lá em 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, Ele, o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é o centro de tudo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, por que eu estou falando sobre isso? O texto está dizendo aqui que quem perdoa pecado? Jesus. E Ele é o quê? Todo-Poderoso. Quem Ele é? Ele é o eu sou, Ele é o primeiro, o último, alfa e ômega. E muitas vezes, eu e você, continuamos seguindo a nossa caminhada, levando o peso do pecado, como se Deus não tivesse perdoado. Eu confesso o pecado, peço perdão, mas parece, eu brinquei hoje na IBD, que se não acontece alguma coisa, se eu não torcer o pé, se meu carro não quebrar, se eu não for mandado embora, se não houver nenhuma ação punitiva, parece que eu não teve perdão de pecado. Essa ideia de que precisa acontecer alguma coisa para que eu entenda que eu paguei a dívida, não tem nada a ver com você. Você, quando pede perdão para Deus, você e eu não somos maiores do que Deus. Se Ele diz que perdoa o nosso pecado, Ele perdoa o nosso pecado. Quando eu confesso, eu me arrependo, e eu confesso, eu sou perdoado, e tenho a minha vida restaurada. Você e eu não temos o direito, a autoridade de continuar voltando ao pecado como se ele não tivesse sido perdoado, porque quem perdoa é Deus. Você não tem autoridade, você não tem o direito, e você não deve caminhar com o peso do pecado em sua vida, porque o Senhor, Ele te perdoa. Que aquele que confessa o seu pecado, ele é perdoado. Então, primeira coisa, da questão do pecado, você é perdoado, você é liberto desse peso, você pode seguir tranquilamente, porque o Senhor é quem te perdoa. Um segundo aspecto que muitas vezes se faz necessário é um processo de cura. Muitas vezes nós pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa, mas esse pecado, essa decisão gerou consequências que nós vamos precisar de um processo de cura. E muitas vezes o processo de cura se dá com outro. Em ter mentores, ter discipuladores, ter conselheiros que vão orar comigo e com você, que vão sentar comigo e com você, que vão chorar com a gente, vão nos ajudar nesse processo de cura. Às vezes nós precisamos falar. Irmão, você quando for ouvir alguém, em nome de Jesus, e eu como bom colérico, eu já vou falar sobre isso, próximo ponto, que isso não é legal, ou não é que não é ser legal colérico, não é ser legal achar que viver os defeitos do colérico é legal, mas eu preciso aprender a ouvir. Eu brinquei com a minha esposa, eu fiquei muito incomodado, eu não gosto de usar muito essa expressão, talvez você vai entender por quê, né? Eu fiz uma revisão de vida, ou fiz uma autoanálise, melhor assim, para pensar na minha idiosincrasia, ou seja, na minha estrutura de comportamento, na minha personalidade, e eu comecei a pensar e eu comecei a orar sobre isso. Onde que eu preciso realmente ser transformado mais? Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir. Não vá com receita pronta quando alguém vir te confessar um pecado, quando alguém vir falar para você sobre uma dor. Não faça aquelas comentários tipo assim, mas também, né? É hora de você ouvir, é hora de você orar, porque ela já pediu perdão para Deus, ela já confessou o pecado ao Senhor, e essa pessoa está buscando em você um instrumento de bênção, para que você seja instrumento de bênção, para que ela passe por esse processo de cura, de uma maneira muito mais tranquila, muito mais saudável, e ela seja recuperada. Então seja bênção. Lá em Tiago 5,16 fala sobre isso. Portanto, confesse os pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros, para serem curados. E a oração do justo pode
é poderosa e eficaz, ou pode muito em seus efeitos. Segundo, quando Jesus é o centro de tudo em sua vida, você recebe filiação espiritual. Ou eu gosto de usar um termo, nós gostamos aqui, alguns de usar o termo, está ali meu amigo Vilela, o pastor Júnior já também entrou nisso daí, não sei se o Bruno também, mas paternidade espiritual. E olha só o que está escrito lá em João 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Lá em João 14, 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Órfão está sozinho, privado de pai, de guia, de mestre, de tutor. Quando Jesus é o centro de tudo em sua vida, você tem uma filiação espiritual, você agora é filho. Você tem identidade bem definida, identidade de filho. Lembra no comecinho da minha fala aqui que eu disse, Jesus disse, eu sou. Ele sabia quem ele era. Jesus, ele tinha tranquilidade da sua identidade. Ele não teve problema diante daqueles outros falar, eu sou. Mas essa palavra está referente a Deus. Eu sou, eu sou. E lá em dado momento dos evangelhos, quando eles questionam quem ele é, ele fala, eu sou o Filho de Deus, eu sou. E isso nos leva a uma questão, se Jesus, que é Deus, ele diz, eu sou, e ele tem uma identidade bem definida, como Filho de Deus, eu e você também precisamos entender e saber que nós temos uma identidade bem definida. Nós recebemos dele filiação espiritual. Sua identidade está em Deus. Não nivele por baixo, não nivele por menos. Irmãos, não tem nada mais triste no coração de um pastor, de um líder, de um irmão da igreja, é quando ele olha e vê um irmão, uma irmã que está nivelando a identidade de Cristo nela, no nível mais baixo, mais humano, mais distante daquilo que ele deveria ser. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos do Eterno. Ele, por amor, nos adotou, nos deu filiação. E é muito triste, é de rasgar o coração. É quando nós vemos alguém que não entendeu isso, está vivendo a sua vida abaixo daquilo que ela deveria viver. Não entendendo que ela é importante, que ele é importante. Você é filho amado. Ele te conheceu antes de você nascer. E ele te resgatou, te transformou para que você vivesse nessa plenitude de vida espiritual, sabendo quem você é. A sua identidade está definida em Deus. Ele te deu. J. Packer, um teólogo inglês muito bacana, ele diz assim: Pai é o nome cristão para Deus. Olha isso aqui. Essa frase, eu li, eu achei, como disse o meu amigo Ferro, sensacional. Descansar na verdade de que Deus o chamou para ser filho, irá desligar a pressão de você se autoafirmar. Tem muita gente precisando se afirmar, precisando defender seu título, precisando defender sua posição, precisando defender os seus PhDs, seus mestrados, seus doutorados, suas graduações, não que isso não seja importante, e esquece que a coisa mais importante, que é para a eternidade, é o fato de você ser filho de Deus. E quando você tem essa tranquilidade de saber de quem você é filho, de quem é seu pai, você não vai usar aquela expressão extremamente absurda, sua cabeça não só cauda, tá? Vai devagar aí. A ideia aqui é você saber que a coisa mais importante que você poderia receber na existência, você recebeu, que é a filiação, a paternidade, de que você é filho e filha de Deus. Por que eu estou batendo nisso? Eu quero que você saia daqui essa noite
E quando você estiver um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando você estiver triste, estiver sendo perseguido, caluniado, maltratado, quando falarem mal de você, quando mentirem sobre você, porque a nossa tendência é reagir, é ser responsivo. Eu quero que eu e você, primeiramente, nós venhamos a orar e nos lembrar de quem nós somos filhos. Quando o mundo duvidar ou colocar dúvida de quem você é, do que você é, de como Ele te criou, e do porquê e para que Ele te criou, você e eu precisamos voltar às Escrituras e nos lembrar de que Ele nos chamou para sermos filhos e filhas amados dEle. Essa sua filiação espiritual, não se esqueça disso. Jesus, Ele é o centro de tudo em sua vida, e por isso Ele te dá uma filiação espiritual. Terceiro, você descobre a alegria plena. Lá em João 16, 24. Agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deixa eu explicar isso aqui, senão daqui a pouco alguém diz assim, mas poxa, eu estou pedindo um monte de coisa para Deus e Ele não está me dando. Esse pedir em nome dEle, para que você se alegre, está intrinsecamente ligado, profundamente ligado, com o fato de você estar conectado na videira, que é Deus. Quando eu e você estamos conectados na videira, como eu e você estamos vivendo essa relação de intimidade com Deus, de profundidade com Deus, a nossa mente é uma mente que cogita para as coisas do alto, para as coisas eternas. Os nossos pedidos, os nossos desejos, eles vão convergindo para Cristo, para o reino. Por isso que quando nós pedimos, e o nosso pedido está nesse sentimento, esse coração em Deus, essa mente no Senhor, esse sentimento bem estruturado na pessoa de Cristo, os nossos pedidos, eles vão redundar para a glória de Deus, para o reino de Deus, para a missão de Cristo, e Ele será concedido, e por isso nós seremos, e olha só, plenamente alegres. A alegria está naquilo que Deus nos dá. A alegria está naquilo que converge para a glória de Deus. A alegria está naquilo que demonstra que Jesus é o centro de todas as coisas em nossas vidas. Outras coisas podem até trazer prazeres, podem até trazer uma alegria momentânea, mas essa verdadeira alegria só vai ser quando nós estamos de fato conectados com a videira, conectados com Cristo, e os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo em nós convergir para o Senhor, para Deus, para que o nome dEle seja glorificado. Então, nós seremos, de fato, alegres. O pastor Leandro postou um vídeo do Jesus Copa essa semana para a gente lá no grupo. Eu recomendo você, quem é da juventude, assistir lá, e se alguém mais quiser pode mandar para a gente. E ele estava falando sobre essa questão de estar alegre, né? De como fazer o bem traz uma alegria. Até falou de questões químicas no cérebro que são produzidas quando a gente busca fazer o bem. E de fato, irmãos, quando você como filho de Deus faz o bem, nós nos sentimos profundamente, extremamente alegres. E isso daí ninguém nos tira, porque essa alegria, ela está dentro das coisas que alegram o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, nós podemos ficar também alegres. Quando Jesus é o centro de tudo em sua vida, você desfruta de paz interior. E olha só que interessante. Lá em João 14, 27, diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe os seus corações, não tenham medo. E essa paz realmente é diferente. Lá em Romanos 5 começa o texto falando sobre isso. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus. E essa paz aqui é diferente, por exemplo, no contexto de Jesus, da Pax Romana, que a paz romana, a paz romana, ela vem por meio da força, por meio da guerra, por meio da conquista.
Mas essa paz é diferente. É paz porque agora você é filho, você não é mais inimigo. Lá em Romanos 5 também, acho que lá para o verso 14, vai dizer: Ele nos trouxe o ministério da reconciliação. E reconciliar é voltar a ser amigo. Se é voltar a ser amigo, é porque nós estávamos como inimigos. E por isso que essa paz que Ele nos dá é diferente. É uma paz que mesmo em meio a um mundo turbulento, polarizado, um mundo de guerras, de medo de terrorismo, de medo do coronavírus, de tantas outras doenças, medo da fome, medo do desemprego, medo de não ter dinheiro para comer, medo de um monte de coisa, mas nós podemos ter paz em Deus, porque nós somos filhos dEle, nós sabemos que Ele vai cuidar de mim e de você, porque é a palavra dEle, é a promessa dEle. Essa paz, que em meio a todas as circunstâncias, eu posso orar, porque eu sei que tem um Pai que está me ouvindo, e por saber que tem um Pai que está me ouvindo, eu posso ter paz no meu coração, e eu posso dormir e descansar. Essa é a verdadeira paz interior, que só quem está em Cristo pode experimentar. Quando Jesus é o centro de tudo em sua vida, você encontra proteção contra as trevas. Lá em João 8,18, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em 1 João 5,18 também diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Não precisa ter medo do diabo. Pastor Júnior basicamente leu o versículo que eu ia usar aqui, que era Romanos 8, 35, ali 32, 35, então já está lido, já é profético. Não precisamos ter medo. Irmão, presta atenção nisso aqui. Com Jesus, nós recebemos autoridade diante do mal. Quando o texto fala que o maligno não nos toca, ele está dizendo o seguinte: não é que você não vai passar por opressão, não é que você não vai ser perseguido, não é que o capiroto vai tentar te derrubar, não é que o capiroto vai tentar te tentar. Tenho certeza que muita gente aqui pode testemunhar de quantas situações tem passado e tem sentido nitidamente que é coisa do demônio, que é o diabo tentando derrubar. Mas aqui, quando fala o maligno não nos toca, porque nós somos filhos de Deus. Por mais que ele tente, por mais que ele destrua coisas à nossa volta, por mais que ele cause dor, por mais que ele faça uma série de coisas nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, entenda, o maligno não nos toca. A nossa alma, a nossa vida, o nosso espírito está protegido no Senhor, está nas mãos do Senhor. O inimigo não pode nos tocar, o inimigo não pode tirar aquilo que Deus nos deu, e Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus, lá na cruz, por meio do sangue derramado. Por isso nós temos essa segurança, que o maligno não nos toca. Muita gente com medo do diabo, fica assistindo um monte de filme, de Hollywood, que o diabo faz isso, faz aquilo outro, e começa a achar que agora o diabo ele vai destruir sua vida, o diabo vai acabar com você. Ei, você é filho de Deus, você que entregou sua vida para Cristo, você recebeu filiação, você recebeu sobre você o sangue, em você há uma esperança, a única e real, verdadeira esperança, que é Jesus. Por isso que o maligno não nos toca. Pode ter uma vida difícil? Cada vida é uma vida, cada história é uma história. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o trabalhar de Deus em sua vida, eu não sei qual é o mistério de Deus com você. Talvez você diga: pastor, eu estou sofrendo tanto, estou passando por tanta situação, tanta perseguição. O que eu posso te dizer essa noite, com toda a minha confiança: Jesus Cristo é a sua esperança. Fica firme, não desista, porque o maligno não pode tocar em você, não pode tirar de você aquilo que Deus já te deu. Agora eu e você precisamos estar firmes, convictos e caminhando sempre em direção para aquilo que Deus
tem nos chamado. Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque nós já vencemos. Ele já venceu, e a Bíblia fala que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Não posso me dar ao luxo de ficar impressionado pelo diabo. Pastor Bill Johnson, quem conhece lá da Bethel Church. Não vou gastar tempo com o diabo. Quando Jesus é o centro de tudo em sua vida, em minha vida, você recebe descanso para a alma. Lá em Filipenses 4:7, paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O pecado cansa. O pecado traz peso. Carregar o fardo do pecado é terrível. Resistir para aquilo que Deus tem te chamado cansa. Irmão, não é inteligente. Inteligente é obedecer. Inteligente é seguir. Inteligente é estar na vontade do Pai. Resistir e contra cansa. É contra a natureza de filho. O pecado cansa, o pecado desgasta, o pecado machuca, o pecado afasta. Mas, quem tem Jesus como sente todas as coisas em sua vida, recebe descanso para a alma. Olha esse texto de Mateus 11, 28, do 28 ao 30, na Bíblia, a mensagem. Vocês estão cansados? Enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observe como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver em liberdade e leveza. Jesus não traz peso. Jesus não traz dogma. Jesus não traz rito. Jesus traz relacionamento. Nós falamos muito sobre isso aqui ontem. Para ter descanso para a alma, nós precisamos ter relacionamento profundo com Deus, de intimidade com Deus. A vida cristã, ela não pode se resumir a um momento de celebração, mas a vida cristã é o todo, todas as áreas, todas as coisas que fazemos ou não fazemos, todas elas devem convergir para Cristo. E com Ele nós podemos aprender a ter descanso para a nossa alma, confiando nele e seguindo com Ele. Max Lucado também diz uma outra coisa muito, muito interessante. Ele diz assim: não é a ausência de tempestade que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade, um Cristo imperturbado. Na tempestade, nós descobrimos um Cristo imperturbado. E aquela lição do barco é profunda. Eles estavam lá desesperados e Cristo estava dormindo. Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua identidade. E muitas vezes nós não temos descanso para a nossa alma, porque nós esquecemos de quem nós somos e de quem é o nosso Pai e de que Ele tem cuidado de mim e de você. Então, em Jesus, quando Ele é o centro de tudo em nossas vidas, nós podemos ter descanso para a nossa alma. Cristão pode ter cicatrizes, nós vamos ter marcas, mas nós nunca teremos feridas abertas, porque nós estamos nele, e Ele tem cuidado de mim e de você. E por último, quando Jesus é o centro em tudo em sua vida, você conhece a real prosperidade. Irmãos, prosperidade, para muitos,
é só ter dinheiro. Lá em Filipenses 4,19, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo que vocês precisam. Tudo que vocês precisam. Olha só, irmãos. Prosperidade real não é só ter dinheiro. Prosperidade real é ter paz, é saber quem você é poder dormir, é ter segurança para onde você vai quando essa história aqui acabar. Prosperidade é ter para compartilhar. Prosperidade é você ser um tipo de pessoa que agrega, que acrescenta na vida do outro. Eu não estou dizendo que é errado ter riqueza, eu estou dizendo que muitas vezes, como tem uma palavra que eu escrevi aqui, existem pessoas que são tão pobres que a única coisa que conseguem acumular é dinheiro. Prosperidade, a verdadeira, a real prosperidade, ela vai se dar não pelo dinheiro que você acumulou durante a sua história, mas justamente pelo legado que você construiu, pelas coisas que você edificou, pelas vidas que conheceram Jesus por meio de você. É essa real prosperidade que vai fazer toda a diferença no final. A história que você construiu, sendo filho de Deus, servo do Senhor, aquele que tem Jesus como centro de todas as coisas em sua vida. Irmãos, a nossa vida cristã, muitas vezes, ela é uma vida cristã muito pequena. Muito pequena. Se resume a minha história, a minha vida, quando na verdade nós podíamos expandir essa nossa prosperidade. Que prosperidade é essa? De ser filho de Deus, de saber que o Pai nos ama, de saber que existe uma palavra que salva, que transforma, de saber que nós temos algo que muitas pessoas não têm. Jesus Cristo, uma única esperança, uma verdadeira esperança. Quantas pessoas desesperançadas à nossa volta, e nós poderíamos compartilhar da nossa prosperidade espiritual com essas pessoas, levando essa mensagem de salvação, para que elas possam ter Jesus como centro de todas as coisas em suas vidas. Jesus será somente a nossa única esperança quando Ele for o centro de todas as coisas em nossas vidas. Irmão, todas as coisas, são todas as coisas, não são algumas coisas. Todas as coisas têm a ver com emoção, tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, com tudo. Jesus é o centro de tudo. Tudo é tudo, não é algumas coisas, é tudo. Não posso esperar nele sem ter Ele como Senhor absoluto de todas as coisas da minha vida. Jesus Ele é a minha única esperança. Logo, Ele será, ou melhor, Ele é o centro de todas as coisas da minha vida. Ele é a minha esperança. Por isso, eu posso receber perdão, eu posso receber uma filiação espiritual, eu posso descobrir uma alegria plena que não depende das circunstâncias dessa vida, mas depende somente do meu relacionamento com Ele. Eu desfruto de uma paz interior que vem de Deus, que excede todo o entendimento. Eu encontro proteção contra as trevas, porque eu sei que o maligno não tem poder contra mim, porque eu sou guardado, eu sou salvo, eu sou lavado pelo sangue de Cristo. Eu recebo descanso para a minha alma. E eu tenho uma real prosperidade que vai além de dinheiro. Que eu e você essa noite possamos sair daqui no nosso coração com a certeza, com a decisão de entregar a nossa vida para Jesus e Ele ser o centro de todas as coisas nas nossas vidas, para que Ele, sendo o centro de todas as coisas das nossas vidas, eu possa olhar lá para frente, eu posso olhar lá para o porvir, e eu posso ter no meu coração
essa certeza. Jesus Cristo é a minha única esperança. Irmãos, essa esperança nunca vai te decepcionar, porque Ele já disse quem Ele é, e Ele é o grande eu sou. E se Ele é o grande eu sou, nós estamos seguros em suas mãos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Muito obrigado por cada irmão que aqui está, ó Pai. Mas de forma especial, obrigado por trazer o nosso coração, ó Pai, esse mês de missões, para nos despertarmos que o Senhor, que Jesus é a nossa única esperança, ó Pai. Para despertar em nosso coração, ó Pai, essa convicção de que o Senhor Jesus, Ele é o centro de todas as coisas das nossas vidas, ó Pai, de todas as áreas, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu devo ser. Jesus é o centro, ó Pai, para que nós sejamos reconhecidos como filhos e filhas amadas do Senhor, para que nós sejamos reconhecidos como um povo que vive, ó Pai, na Tua presença, buscando fazer a Tua vontade, ó Pai, e que a nossa vida seja uma expressão desse amor de Jesus, desse amor de Deus, que a nossa vida seja uma manifestação de que nós somos discípulos de Cristo, e que nós queremos, ó Pai, por meio das nossas vidas, levar outras vidas a se tornarem Seus filhos, Seus discípulos, Seus servos, ó Pai, e possam experimentar dessa vida maravilhosa que é de estar na Tua presença. Deus, muito obrigado por tudo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.